Sim, Jesus. Sim, é o melhor lugar para nós, Senhor. Não existe lugar melhor, não existe lugar, Senhor, que almejemos mais do que estar aos teus pés. Esse é o lugar, Senhor, da nossa vitória. Esse é o lugar da nossa alegria. Esse é o lugar, Senhor, onde tudo, Senhor, o que nós precisamos está. Sim, Senhor, Tu, Senhor, é todas as nossas fontes. Sim, em Ti está tudo o que precisamos. Em Ti, Senhor, Tu é tudo para nós. Nós queremos, Senhor, queimar, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem queimar aqui nesse lugar. Vem, Senhor, incendiar o nosso coração. Vem incendiar, Senhor, o nosso espírito. Queremos, Senhor, hoje, Deus, ser incendiados pela Tua presença. Queremos todos aqui, Senhor, sermos incendiados pela Tua presença, Espírito Santo. Nós clamamos por um renovo, por um reavivamento, Senhor. Nós precisamos que Tu venha nos encher, nos renovar, nos fortalecer. Sim, nós dependemos disso para sobreviver nesses tempos, Senhor. Nós conhecemos já, Senhor, o Santo dos Santos. Nós, Senhor, não tem lugar, Senhor, que nós desejemos mais estar do que no Santo dos Santos. Nos ajude, Espírito Santo, a entrar nesse lugar. Ajuda, Espírito Santo. Toca cada vida aqui, toca cada vida em casa. Oh, Espírito Santo, derrama o Teu fogo. Incendeia as nossas vidas, consuma as nossas vidas de amor por Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. Santo dos santos em outro lugar. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós queremos hoje pedir perdão a Ti. Pedir perdão a Ti por todas as vezes que nós negligenciamos a Tua presença. Por todas as vezes que nós damos lá valor para outras coisas e não por Ti. Tu és tão lindo, Espírito Santo. Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Aleluia. Jesus. Pode sentar, amado.
Maravilhoso Tu és. Aleluia. Amado, você que quer ofertar ou devolver teu dízimo, você tem a oportunidade aqui, tem o gasofilácio, ou você que está em casa, o Rogério vai colocar na tela aí um QR Code, você pode fazê-lo com alegria, participante da casa do Senhor, participante da obra do Senhor, com muita alegria. Amém? Hoje está maravilhoso a presença de Deus aqui, amados. Sempre é bom, mas hoje está especial. Aleluia. Vamos então ao ministério da palavra. Quero convidar você a ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1. A Adri abriu o culto falando de um momento em que o Esdras Israel estava consagrando o templo, né? E depois de ele ler toda aquela palavra, a presença invadiu o lugar, encheu o lugar. Então, a presença está na palavra, amado. A presença de Deus, ela está na palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 30. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Ou melhor, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vou ler de novo esse texto, esse versículo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Esse texto, ele sempre me chamou muita atenção. Não sei por que eu trago meu óculos, eu consigo enxergar ainda. Acho que eu vou abandonar esse óculos. Vou largar em algum lugar. É que à noite não tem jeito, né? À noite eu tenho que usar ele. Mas esse texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, ele sempre me chamou muita atenção, sempre me prendeu nesse texto, sempre me chacoalhou. Sempre que eu chego nesse texto, ele mexe muito comigo, ele fala muito comigo. Acredito que fora dos evangelhos, e fora de Romanos 8 também, né? É o texto, um dos textos mais poderosos que tem na palavra de Deus. Quando nós chegamos nesse texto, não tem como nós não sermos confrontados. Não tem como ele não nos confrontar. É um choque total na nossa vida. É um choque que tem que nos chacoalhar, que tem que nos mostrar alguma coisa, que tem que agir na nossa vida. É um texto muito poderoso, porque nós vivemos no mundo. Nós temos um tempo para passar nesse mundo. E esse texto, ele confronta tudo o que o mundo valoriza. Esse texto, ele vai de frente com tudo o que o mundo dá valor. Nesse texto é desconstruído, é destruído, desconstruído tudo o que o mundo valoriza. Todas as coisas que a sociedade mais valoriza: o poder, a influência, a sabedoria do mundo, a inteligência, a fama, a riqueza. Tudo nesse texto é desconstruído. Por quê? Porque o Senhor, ele vê todas essas coisas que o mundo valoriza como uma grande cortina de fumaça, como uma grande névoa que envolve o propósito eterno de Deus, que muitas vezes nos impede de enxergar o propósito eterno de Deus. Tudo isso, poder, influência, dinheiro, sabedoria do mundo, inteligência, ciência, fama, riquezas, tudo isso é uma grande cortina de fumaça para que nós, os filhos, muitas vezes não consigamos enxergar o propósito eterno de Deus. E com esse texto o Senhor dissipa. O Senhor dissipa toda essa fumaça. Se nós conseguirmos que esse texto trabalhe na nossa vida, entre na nossa vida e comece a despedaçar todo o jugo, todas as correntes que nos prendem a esse mundo, ao sistema desse mundo, nós teremos facilidade de sempre enxergar, sempre entender o propósito eterno de Deus. Que esse é o grande objetivo da palavra de Deus. Esse é o grande objetivo pelo qual tantas pessoas enfrentaram tantas dificuldades durante toda a história, por causa da palavra de Deus. E nós temos uma dificuldade muito grande de entender o plano eterno, e de entender que nós estamos nele, de entender que nós vivemos.
E é algo que nós temos que estar sempre em mente, o propósito eterno de Deus. Nós temos que apoiar a nossa vida nisso. Todos os dias da nossa vida, apoiar a nossa vida no propósito, no plano eterno de Deus. Sempre. O propósito eterno. Porque esse plano, ele não pode ser frustrado. Você nasceu com um propósito. Dentro do propósito eterno de Deus, cada um de nós tem um propósito. Cumprir o propósito eterno de Deus faz parte da nossa vida, da vida dos filhos. A criação, ela anseia para que nós entendamos isso. A criação toda, tudo anseia. Parece que torcendo para que cada um de nós entenda isso e se manifeste. Cada um de nós entenda o propósito eterno de Deus e se manifeste. A criação anseia por isso. E pode ter certeza que muitos tentam e tentarão frustrar os planos eternos de Deus na tua vida e o plano total. Fique tranquilo. O nosso Senhor é invencível. Fique tranquilo. Eles não conseguirão. Nunca. Alguns dias atrás eu vi, talvez muitos aqui tenham visto também, o testemunho do ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, André Mendonça, hoje advogado-geral da União. E ele estava lá em Itajaí, no Mevan, e lá Luiz Hermínio convidou ele para que ele desse o testemunho. E ele, com muita coragem, foi e deu o seu testemunho. E no testemunho dele eu vejo ele contando todas as dificuldades que ele passou. Sempre pessoas, alguém tentando desestabilizar ele. Sempre alguém procurando jogar fumaça nos olhos dele, para que ele não enxergasse o plano eterno para a vida dele. Aí ele conta, que ele é de família humilde, família pobre. Não humilde, porque humilde todos temos que ser. E aí, ele vai para a faculdade, primeiro ele presta vestibular, ninguém acreditava que ele poderia. Aí ele vai para a faculdade, ninguém acreditava que ele se formaria. Aí ele vai estudar para concurso, falavam para ele, para que estudar, você não vai passar. Aí ele vai, presta concurso e passa. Ele passa em primeiro lugar para a CGU. E aí depois ele vai para fazer mestrado. Não, mestrado não é para você. Aí ele vai e faz mestrado nos Estados Unidos. E aí ele é convidado. Aí ele presta concurso para a AGU. Ou melhor, ele é convidado para a AGU. O presidente do Brasil chama ele. Ei, você aí, que ninguém acredita, que ninguém dá um voto. Ei, você aí que o mundo todo tenta dissipar o propósito da tua vida. Vem cá. Vem se preparar para ser ministro da Justiça. 4 anos, amado. Ele fez o mestrado há 4 anos. Ele conta no testemunho dele que ele passou necessidade há 4 anos atrás. Ele não tinha dinheiro para encher o tanque do carro. Há 4 anos, 2017. E aí Deus levanta ele, dissipa
dissipa toda a fumaça que impedia ele de enxergar o plano, o propósito eterno da vida dele, que está dentro do propósito eterno de Deus. E hoje ele pode ser ministro do STF. Ele está sendo cogitado para ser ministro, não sei se vai ser, mas talvez seja ministro do STF. O que está acontecendo? Aí, um outro ministro do STF, o Gilmar Mendes, esses dias, num dos votos que ele deu lá, ele falou: olha esse cara aí, chegando aí, parece que caiu de Marte. Falando do André Mendonça. Esse cara, esse aí, ele fala, esse aí parece que caiu de Marte. Ele não caiu de Marte, não. Ele não caiu de Marte, não, mas todo o dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes, e alcançou a vida dele. Por quê? Porque ele tem entendimento do propósito eterno que Deus está usando ele para cumprir. Então, amado, só existe uma pessoa que pode frustrar os planos eternos de Deus na tua vida. Só uma pessoa. Só uma pessoa que pode ser o teu maior inimigo, que é você mesmo. Não é o diabo, porque o diabo o Senhor já pisou na cabeça dele, na cruz. Mas você pode frustrar os planos de Deus. Então creia nisso, creia que tudo não passa de uma cortina de fumaça. E busque todos os dias entrar no Santo dos Santos, para que lá Ele ministre você, para que lá Ele vá abrindo o teu entendimento, para que lá Ele vá mostrando para você o exato valor que você tem no plano eterno dEle. Aleluia. E o mais interessante que eu vejo é como que o Senhor age para abater o inimigo. Porque o inimigo, ele está aí, né? Ele pode ser você, mas tem o inimigo da nossa alma. E como que ele age para bater esse inimigo, para manter o seu plano? Claro que nós não temos dúvida da soberania de Deus, plena, total, sobre todas as coisas. Mas nós sabemos que Ele age através de nós, através do homem. E Ele usa, o Senhor usa, para concluir esse plano eterno que Ele tem para as nossas vidas. Ele usa duas coisas, duas armas. A palavra dEle e a oração. Quando essas duas armas se juntam, quando essas duas armas estão, quando nós tomamos posse dessas duas armas, nada é mais poderoso do que essas duas armas juntas. Nada. Nós lemos os evangelhos e vemos Jesus, algo muito corriqueiro no ministério de Jesus é: pessoal, esperem aqui que eu vou lá orar. Pessoal, atravesse o mar que eu vou lá orar. Pessoal, organiza a multidão aí que eu vou lá orar. Isso é muito comum no ministério de Jesus, nós vemos todo o tempo, toda hora. Se Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas 100% Deus, andando na terra, precisava orar muito. Claro que é imensurável o propósito eterno da vida dele. Imensurável. Mas se ele precisava orar, se ele precisava estar sempre
aos pés do Pai, orando, buscando no Pai a direção para poder cumprir o propósito eterno, quanto mais nós, amado. Quanto mais nós nas nossas mazelas, quanto mais nós nos problemas diários que nós temos, precisamos orar. Se queremos ver cumprido o propósito eterno de Deus na nossa vida, através da nossa vida, precisamos orar, e muito. Essa semana semana passada, morreu o príncipe Philip, que era marido da rainha Elizabeth da Inglaterra. E uma frase muito famosa dessa rainha Elizabeth, que ela já está com quase 100 anos, ou talvez até já tenha feito 100 anos. Uma frase muito famosa dela é: eu, rainha da Inglaterra, rainha do maior reino que existe hoje no mundo, do reino mais poderoso do mundo hoje é a Inglaterra, o reino. Os outros são democracias ou outras formas de governo. Mas ela passou pela Segunda Guerra. Ela venceu a Segunda Guerra. Ela era a rainha que venceu Hitler. E uma das declarações famosas dela é: eu prefiro enfrentar um exército de nazistas armados até os dentes do que um só homem na oração. Nós temos um poder maior do que o poder do exército de Hitler. Simplesmente na nossa oração. Simplesmente na arma que o Senhor nos deu. Como que está a sua vida de oração? Como tem sido o seu tempo de batalha espiritual? Como você está lutando as suas guerras? Como? Cada um de nós tem a sua guerra pessoal todos os dias. Cada um de nós precisa vencê-la todos os dias. Oração move o braço de Deus. Oração nos dá a vitória que tanto precisamos. E a outra arma que o Senhor nos dá é a palavra. A palavra. Como que o Senhor Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. Satanás lançava uma palavra, foi uma guerra de altares usando a mesma palavra. Não está escrito que se você se jogar daqui, teus anjos virão te recolher, não vão deixar você morrer. Mas está escrito: não tente o Senhor teu Deus. Palavra contra palavra. A palavra é tão poderosa que até o diabo usa. É terrível isso, mas é verdade. Se você olhar todas, ou pelo menos a grande maioria das seitas falsas que existem no mundo, foram tiradas da Bíblia. Até o Islã. No Islã, se você for ler o Alcorão, se você for ler o Alcorão, você vai ver passagens falando de Jesus. Então a palavra de Deus é tão poderosa e nós não sabemos lidar com ela. Não sabemos buscar ela e nos encher dela, porque nós não vamos usar ela. Quem usa ela são os fabricantes de seitas e heresias. Nós não usamos a palavra. Nós nos alimentamos dela, ela é suporte para nós. E deixamos que ela nos use para cumprir o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós fizemos
com relação à palavra. A palavra também, ela tem poder de uma bomba atômica. A palavra e a oração. A palavra, ela é indestrutível. Quantos morreram para chegar a palavra de Deus até nós? Quantos? Quantos? Rapidamente eu dei uma olhada ontem na história da Bíblia. E nós vemos que teve muitos, centenas, milhares de pessoas que foram simplesmente mortas para que a palavra de Deus chegasse até nós. John Wycliffe, William Tyndale, Jan Hus. O Jan Hus, ele morreu em 1415. Ele foi um dos que traduziu a Bíblia, ou parte da Bíblia, para a língua tcheca. E ele era contra as heresias que a igreja pregava na época. E aí em 1415 ele defendendo o seu entendimento, Deus abriu o entendimento dele, Deus deu entendimento da palavra para ele. E ele defendendo perante a igreja. Imagina, defender a palavra de Deus perante a igreja. Será que hoje nós não precisamos fazer isso também? Defender a palavra de Deus perante quem deveria representá-la. E esse Jan Hus, ele chega, Jan Hus é ganso, a palavra Hus, traduzindo na língua dele é ganso. E ele chega defendendo, e daí o pessoal pega ele e bota ele na fogueira. Pega todos os livros dele, coloca embaixo dele, enche de gasolina, ou sei lá o que tinha na época, e mete fogo. Queima o cara vivo. Aí ele, no sofrimento dele, na fogueira, as últimas palavras dele é: hoje vocês matam assado um ganso, mas daqui 100 anos se levantará um cisne, e esse vocês não poderão queimar. Isso foi em 1415. 1517 levanta Martinho Lutero, e foi um dos grandes reformadores da sua época. Se hoje nós temos a Bíblia traduzida em tantas línguas, passou por esses homens, que deram a vida, de fato, por isso. Porque entenderam o poder da palavra, e entenderam o objetivo eterno deles, o propósito eterno da vida deles, e se entregaram a isso. A nossa vida, amado, entenda, a nossa vida, ela é uma parte pequenininha do propósito eterno. E nós temos que nos esforçar, dar tudo que nós pudermos, tudo que nós temos, para poder participar disso. É disso que se trata. É esse entendimento que nós temos que ter. Participar do plano, do projeto eterno de Deus, dentro da nossa realidade, dentro do que o Senhor quer para nós. Mas hoje também nós vemos pessoas sendo mortas por aí para defender a palavra. Tem muitos países ainda que ainda não receberam a palavra. Eu tenho um cara que eu sigo, o chileno Vergara. Dê uma olhada no Facebook, eu sigo ele no Facebook. E ele fala de tudo que ele passa, de tudo que os amigos dele passam, contrabandeando Bíblias para a China, para a Coreia, para os países islâmicos. Contrabandeando Bíblias. Vivendo à margem da sociedade para cumprir o propósito. E hoje nós, na facilidade ocidental, achamos difícil vir ao culto, cultuar a Deus, ou se envolver num grupo de convívio para estar buscando a palavra, para estar aprendendo da palavra, ou mesmo de orar a Deus todos os dias, de ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias.
Nós temos dificuldade. Entenda o teu propósito eterno, amado. Tu só vai entender o propósito eterno com oração e com palavra. E essas pessoas, elas morrem assim. Elas se entregam. E é aí, justamente aí que vem 1 Coríntios capítulo 1 que nós lemos. É aí que o Senhor aniquila o entendimento dos sábios. É aí que o Senhor aniquila a sabedoria dos entendidos, a inteligência do mundo. É nisso. Como que você vai falar para um ateu cético, cheio de faculdades e de instrução mundana do mundo? Como que você vai querer que ele entenda que tantas pessoas deram a vida por isso? Não tem como você explicar para um ateu. Isso é a maior prova histórica que existe do valor de que Deus visitou a terra e de que Ele passou por nós e de que Ele fez a obra. Todos os apóstolos morreram, com exceção de João, todos morreram de forma matada. Muitos discípulos, Estevão, muitos discípulos morreram assim, matados, mortos por defenderem a fé. Isso é a maior prova histórica que existe do amor de Deus por nós, de Ele ter vindo realmente, através de Jesus, vir fazer a obra. Porque ninguém morre por uma mentira, amado. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém chega ao ponto de arriscar a sua vida lá no Oriente Médio, lá na China, lá na Coreia, nos morros do Rio de Janeiro, por uma mentira. Então isso, sempre que você conversar com um ateu, não tente convencer ele. Porque para quem crê, uma palavra só basta. Mas para quem não crê, nem todas as palavras vão bastar. Então, sempre que você falar com um ateu, não tente convencer ele. Porque até que ele entenda que ele é como a areia do mar, nada adianta. Nada vai mover a fé dele sem que ele entenda o tamanho dele real. Sempre se posicione com clareza, simplicidade e amor. E sempre que você conversar com um ateu, de uma forma, com amor de verdade, pela vida dele, sempre termine de uma forma: se você está certo, eu não perco nada. Agora, se eu estou certo, você perdeu tudo. É isso que... A única coisa que você pode falar para um ateu é isso. Nada mais. E valorizar esse tudo. Porque esse tudo de fato é tudo, amado. O propósito eterno de Deus para nossas vidas é tudo. Não fique envolvido na cortina de fumaça. Ore, busque a Deus, busque a palavra, se entregue, se renda a Ele todos os dias. Para que Ele dissipe toda essa cortina de fumaça que nos envolve e nos dê acesso ao plano, ao propósito eterno dele. Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele nos ensinou até o último segundo do ministério dele aqui na terra, da vida dele aqui na terra. Ele nos ensinou até o último segundo. Ele nos deu palavra até o último segundo. Ele nos ensinou a orar até o último segundo. Ele estava na cruz, cheio de dor, todo machucado,
As pessoas tentaram humilhar ele, mas é impossível humilhar a Deus. Não tem como humilhar a Deus, então falar que Deus foi humilhado, Jesus foi humilhado, não. Ele só estava cumprindo o plano, o projeto eterno de Deus naquele momento. E ele lá todo machucado, cheio de dores, homem de dores, o seu sangue escorrendo, cravos nos pés, cravos nas mãos. Ele não perdia nem esse segundo, amado. Nem esse milésimo de segundo ele perdia. Ele nos ensinava. Ele nos ensinava o valor, o poder da oração. Ele nos ensinava o valor, o poder da palavra dele. Da palavra dele. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para os meus caminhos. A palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com as últimas palavras que o Senhor nos deu na cruz. Palavras da cruz. Amém? O primeiro ensino das palavras da cruz, o primeiro ensino da cruz que o Senhor nos dá está em Lucas 23, 34. É uma palavra que Jesus dá na cruz, que é a porta para que possamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver o nosso propósito eterno. É fundamento da nossa fé. Sem essa palavra, sem o que ele nos fala em Lucas 23, 34, nada seria possível. Nada. E sem nós praticarmos isso, nada é possível. Nós não praticando isso, nós impedimos o plano, o projeto eterno de Deus de se cumprir. Lucas 23, 34, Pai, Jesus na cruz, sofrendo, ele diz, Pai, ele todo machucado, açoitado, cansado, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tudo se resume nisso. O desenvolvimento da nossa salvação, do propósito eterno de Deus para nossas vidas se resume nisso. Porque se não houvesse a obra de cruz do Senhor Jesus, se Ele não proporcionasse o perdão para as nossas vidas, nós jamais teríamos livre acesso a Deus. Nós jamais teríamos todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos perdoados pelo Senhor. Por mais que nos esforcemos, nós não temos direito nenhum ao perdão de Deus. É somente Jesus quem nos dá. É somente a obra dele. É somente Ele ter sofrido todo o peso do pecado por nós. Nada poderia ser feito por nós sem que Ele tivesse sofrido isso. E isso é tão importante que o Senhor ensina. Nós temos que entender o perdão. O perdão não é simplesmente um pirlim-pim-pim. Não. O perdão é poder. O perdão é poder. O Senhor, quando está ensinando os discípulos a orar, Ele diz, Pai nosso que está no céu, e vai indo e diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão não é uma mágica. O perdão é um lugar. O perdão é um lugar que nós temos que entrar. Um lugar de transformação. Não adianta você ser perdoado por Deus
sem que isso entre em você, sem que você entre nisso, e sem que isso transforme a tua vida a ponto de você poder perdoar. O André Mendonça, por que ele seguiu? Apesar de todas as pessoas querendo travar ele, mentindo sobre ele, tentando ofuscar a vida dele, porque ele sempre limpava o coração. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, me perdoa como eu tenho perdoado. É isso, amado. Essa é a porta, esse é o acesso. Sem o perdão de Deus, através de Jesus, nós não teríamos isso. Nós não seríamos inseridos no plano eterno de Deus, no propósito eterno de Deus. Então o primeiro ensino da cruz é que o perdão é a porta para desenvolver a salvação. E nós temos que aprender isso. Nós vemos Estevão em Atos, numa situação semelhante a Jesus, sendo apedrejado até a morte. E ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Onde ele aprendeu isso? Isso entrou na vida dele. Ele aprendeu isso na cruz de Jesus. Isso entrou na vida dele e transformou a vida dele a ponto de ele ser apedrejado, ser morto, e ele poder exercitar o que movia a vida dele. Ele entendeu o propósito eterno de Deus para a vida dele. Jesus na cruz, ele não tinha fama, status, não tinha dinheiro. Ele só tinha uma mensagem. A mensagem mais poderosa que nos dá acesso: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa mensagem nos dá acesso ao plano, ao propósito eterno de Deus. O segundo ensino da cruz, João 19, do 26 ao 27. João capítulo 19, do 26 ao 27. Nesse texto, resumindo, o Senhor está na cruz e ele olha em volta da cruz, e ele, pregado à cruz com dor, com sofrimento, ele olha e vê sua mãe. Ele olha em volta da cruz e ele vê sua mãe, e ele diz, e João ao lado da sua mãe, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Isso aponta para a humanidade de Jesus. 100% homem, ele passou 33 anos na terra. Como homem, como 100% homem. E nesse tempo ele entendeu, claro que ele sabia, mas ele passou, ele quis passar por tudo. E ele sabe tudo o que podemos estar passando. Esse entendimento de Jesus olhando para sua mãe, ele sabia da dificuldade que a sua mãe iria passar. Sem ele, o marido José já havia morrido. Sem o filho mais velho que cuidava dela. Ele sabia da dificuldade que Maria iria passar. Provisão, saúde, solidão. Ele sabia, ele tinha esse entendimento. E
E Maria, eu vejo eles dois olhando um para o outro, e eu vejo que Maria, ao olhar para Jesus, ela faz uma oração com aquele olhar. Ela, mãe daquele homem que estava sendo morto, ela entendendo tudo o que estava acontecendo na vida daquele homem. Sim, era Deus, ela sabia que ele era Deus, mas ele era homem. E ela também naquele momento deve ter pensado, e agora? Porque ela era humana, ela é humana. E agora, como é que vai ficar? Eu creio que ela olha para Jesus, e aquele olhar é uma oração. E Jesus responde para ela. Toda vez que olharmos para Jesus com um olhar de oração, o Senhor vai nos responder. Eu vejo desespero no olhar de Maria. E agora? Como que vai ser? O que vai acontecer com a minha vida? Já não tenho marido, já o filho mais velho. O que vai ser da minha vida? Jesus responde na hora. Jesus, ele entende quando olhamos para ele com um olhar de desespero. Muitas vezes não precisamos sequer orar, falar. Muitas vezes somente um olhar para Jesus já resolve. E aí Jesus olha para Maria e fala: te acalma, Ele vai te cuidar. O João, que é o mais jovem dos meus discípulos, que tem mais tempo de vida, e realmente foi o que teve mais tempo de vida, ele vai cuidar de você. Quantas vezes nós, no maior aperto, na maior situação complicada da nossa vida, nós não temos um tempo de olhar para Jesus e expressar com o nosso olhar a nossa necessidade, a nossa dificuldade, o que precisamos dele, o nosso desespero. Por que não olhar para Jesus com desespero? Se todas as fontes estão nele, por que nós não? Muitas vezes nós ficamos presos ao sei lá o que, a uma religiosidade, ou talvez até a nosso orgulho, e não chegamos em Jesus e declaramos que Ele é, nele estão todas as nossas fontes. E com esse olhar podemos falar com Ele. E com esse olhar Ele vai nos responder. Oração. Oração se faz até com o olhar, amado. Terceiro ensino de Jesus na cruz. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí Jesus está na cruz do meio, em um lado o ladrão, no outro lado o outro ladrão. Os dois ladrões começam a conversar entre eles. Um deles não crê. Um deles não entende o propósito eterno para a vida dele. Um deles acha que tudo vai acabar ali e diz: Jesus, tira nós daqui. Se tu é Deus, se tu é bem bom. Aí o outro diz: cara, qual é a tua, meu? Tu não entende o teu propósito eterno? Mesmo estando na mesma situação que Deus. E ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que promessa!
Que promessa! Se coloque no lugar daquele ladrão na cruz. Tudo estava acabando para ele. Ele estaria morrendo em pouco tempo. Tudo estaria acabando para ele. E a promessa de Jesus vem. A promessa do plano eterno de salvação, do plano eterno do Senhor vem. E acalma o coração dele. A segurança que ele não tinha há alguns segundos enche ele. A segurança de que aquilo, tudo que ele fez durante a vida dele deve ter passado como um filme na mente dele. Naqueles instantes de cruz, naqueles momentos de cruz. E aí Jesus diz: calma, calma, não acabou, calma. A promessa é maravilhosa. A promessa que está no plano eterno de Deus para as nossas vidas, ela é maravilhosa demais. Nada se compara. Nada. Nós não sabemos quando nós vamos estar na situação daquele ladrão. Nós podemos sair aqui na esquina e estarmos na situação dele. Não deixe a cortina de fumaça atrapalhar você. O Senhor está dizendo: calma, calma. O plano, o projeto que eu tenho para você, o projeto eterno que eu tenho para você, é maravilhoso. É paraíso. É paraíso. Apocalipse 21. Venha comigo. É paraíso, amado. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! No capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! A promessa é maravilhosa. Entenda isso. Não deixe que a nuvem de fumaça dissipe esse entendimento da tua vida. Há um paraíso. A promessa é maravilhosa. É o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus para as nossas vidas é isso. Tem um fim, que é um começo eterno. Aleluia!
A preocupação daquele ladrão era não ficar fora da promessa. Pense nisso. Pense nisso. Não fique fora da promessa. Aleluia. O quarto ensino da cruz. João capítulo 19, 28. E o Senhor Jesus lá, na sua cruz. Na sua cruz. Agarrado na sua cruz. Era o propósito eterno dele sendo cumprido naquele momento. O propósito eterno para aquele momento dele sendo cumprido. E ele agarrado naquela cruz. Eu gosto de enxergar Jesus não pregado na cruz, mas agarrado na cruz. Ele agarrou aquela cruz por nós. Ele amou aquela cruz por nós, por nos amar. E ele, agarrado na cruz, ele diz: tenho sede. Tenho sede. A sede é o segredo para vivermos a vida plena que Jesus tem para nós. Tenho sede. João capítulo 7, do 37 ao 39 diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus disse isso referindo-se ao Espírito que ele havia de mandar. Tenha sede. Tenha sede. E não provoque a sede até não aguentar mais. Não, não. Se satisfaça nele. Tenha a sua sede satisfeita nele, no Espírito. E aí fluirão rios de água viva do teu interior. E esses rios de água viva vão inundar a tua vida, vão inundar a tua casa, vão inundar tudo ao teu redor. Tenha sede. Tenha sede da palavra, tenha sede da oração, tenha sede de cultuar a Deus, tenha sede de amar o próximo. Tenha sede e direcione a tua sede para o Senhor. É segredo para a vida plena em Jesus. Quarto ensino da cruz. Eu devo correr do pecado para poder permanecer na presença. Mateus 27, 46. Mateus capítulo 27, versículo 46. Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o momento mais terrível de todo o ministério de Jesus. Esse é o momento mais dolorido de Jesus. Nada foi tão terrível quanto esse momento. Nem a perseguição, nem quando ele era criança que o rei queria matar os recém-nascidos, os nascidos de 2 anos. Nem quando Jesus esteve no deserto com o diabo. Nem quando ele foi traído por Judas, nem quando Pedro negou ele, nem cada chicotada que ele levou, nem cada batida de martelo naqueles pregos foi tão dolorido quanto esse instante. O Senhor Jesus olha
para o Pai e não o vê. É um momento dentro de toda a eternidade. Dentro de toda a eternidade, é o único momento em que o filho não vê o Pai. Oh, Jesus! Ele busca o Pai. Ele procura o Pai. O coração dele dói. A tristeza invade a alma dele. E ele procura de novo. E ele não o encontra. E ele diz: Pai, por que me abandonaste? Nesse momento, todo o pecado passado daquela época e futuro estava sobre Jesus. Tudo o que você fez ontem, de manhã, à tarde ou à noite, o que você vai fazer amanhã de errado, o pecado que você vai cometer o ano que vem, estava sobre Jesus. E aí o Pai tem que tirar a presença dele, porque se o Pai está com a presença dele em cima de Jesus, ele fulminaria. Porque o pecado, ele não pode estar na presença de Jesus, de Deus. A santidade de Deus é tão grande, é tão imensurável. Não temos como entender a santidade de Deus. É tão grandiosa que se ele se encontrar com o pecado, ele fulmina. A santidade de Deus fulmina. E é por isso que Deus não pôde estar presente naqueles segundos em que o pecado da humanidade toda estava sobre Jesus. Isso é importante para nós entendermos, amado, o quanto nós precisamos nos preocupar com o pecado. Nós temos que dar valor, o valor devido ao pecado. O poder que o pecado tem é de nos afastar de Deus. Hoje sim, nós temos a cobertura do sangue, da obra de Jesus sobre nós. E podemos sim ter livre acesso a Deus, e entramos diante da presença de Deus, e podemos sim ter esse relacionamento maravilhoso, íntimo, de intimidade com o Senhor. Porque Jesus já fez. Hoje Deus nos olha por um filtro que é o sangue de Jesus. Hoje Deus nos olha por uma proteção que é a obra que Jesus fez para nos dar esse livre acesso a Deus. Então, nós temos que entender o poder do pecado, para que possamos correr do pecado. Se o pecado tem o poder de separar Jesus, o Filho, do Pai, então nós temos que ter esse entendimento de que devemos correr do pecado. Muitos se preocupam em fugir do diabo. Não fuja do diabo. O diabo, ele está ao derredor. Não tem o que fazer. Por enquanto não tem o que fazer. O diabo está ao derredor, procurando destruir todo aquele que der uma brecha. Ele está ao derredor, mas não tenha medo do diabo. Não fuja do diabo, não tem como fugir. Agora, Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Então nós temos que fazer isso, nós temos que nos sujeitar a Deus.
Para fugir do pecado do diabo não adianta. Fugir do diabo não adianta. Nós temos que fugir do pecado. O diabo, nós nos sujeitando a Deus, ele vai fugir de nós. Agora, o pecado, sim. Esse nós temos que fugir. 1 Coríntios capítulo 10, 14. Ou melhor, antes, 2 Timóteo 2, 22. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Pecado. O poder do pecado. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Foge das paixões da mocidade. Muitos de nós lembram da mocidade com certo saudosismo, dos pecados que ocorreram na mocidade. Isso trava a tua vida. Foi pecado também, amado. Foi pecado também, amada. Arrependa, confesse e seja livre. Não vai te prender mais. Só vai te prender se isso ainda te satisfaz. Se isso ainda te satisfaz, te prende. Agora, se não te satisfaz mais, se o Espírito Santo te convenceu e produziu arrependimento e confissão, liberdade. Liberdade. Isso se chama liberdade. Nós temos que fugir do pecado. 1 Coríntios 6, 18. Vamos ter que ir rápido aqui que 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu não vou nem comentar. Já vamos passar para frente, né? Melhor nós passar para frente. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ponto. 1 Samuel 15, 23. Vai abrindo. Eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre esse assunto. 1 Samuel 15, 23. Aí, né, lá em 1 Coríntios 10, 14, nós falamos, fujam da idolatria. O ensinamento é, fuja da idolatria. Mas daí em 1 Samuel 15, 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. A obstinação é como idolatria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sim, é pecado terrível. A rebelião é um pecado, é como se fosse um pecado de feitiçaria. Desagrada tanto a Deus que Deus considera como se fosse um pecado de feitiçaria. Então tome cuidado, domine a tua alma, não se rebele, domine a tua alma e coloque ela diante do Espírito de Deus para que Ele domine tanto o teu espírito quanto a tua alma, quanto o teu corpo. Não se rebele, porque é pecado de feitiçaria. Só que nós lemos esse versículo e não continuamos ele. Não continuamos e não vemos que
A obstinação é como o pecado de idolatria. A obstinação é como o pecado de idolatria. E a obstinação é um dos pecados que nós mais cometemos. Muitos de nós vivem obstinados pelo trabalho, obstinados pelo dinheiro, obstinados pelo conhecimento, obstinados por projetos pessoais. Eu falo por mim, eu vivi muito tempo obstinado, muito tempo obstinado. Tinha os planos e projetos que achava que Deus havia colocado no meu coração e ficava obstinado nisso, mas não tinha certeza que era Deus que havia colocado no meu coração, e vivia obstinado. Então o que acontecia? Eu idolatrava aquilo, eu idolatrava aquele projeto, eu idolatrava mesmo que fosse um projeto bom. A palavra não está falando sobre coisas boas e coisas ruins, a palavra está falando sobre obstinação. Tudo o que captura o nosso coração é obstinação, e tudo o que captura o nosso coração o rouba do Senhor. Então nós temos que entender esse pecado, que é um pecado muito sutil. São coisas boas, que se não for direcionado, que se não estiver no propósito eterno de Deus para as nossas vidas, é obstinação. Então descansa o coração, amado. Descansa o coração, amada. E vai aos pés do Senhor. E se livra da obstinação, porque se for de Deus, se estiver no projeto eterno, Ele vai te conduzir. E as coisas vão acontecer naturalmente para você. As coisas vão te perseguir. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos perseguirão. Amém? Sexto ensino da cruz. João capítulo 19, 30. João capítulo 19, 30. O Senhor estava na cruz, 100% homem, 100% Deus, e estava na cruz, e eu vejo que talvez ele estivesse até fazendo um checklist. Ele estava pensando ou analisando tudo o que havia sido feito por ele. Ele estava nesse momento ainda junto com a presença do Pai, conversando com o Pai e fazendo um checklist. E aí ele olha para o projeto eterno de Deus para aquele momento. Ele visualiza tudo o que havia sido escrito sobre aquele momento durante toda a história. E ele olha para o olho de cada um de nós. E ele diz: está consumado. Está consumado. Nada mais precisa ser feito. Tudo o que precisava ser feito eu fiz. Pai, está consumado. Esses dias no estudo que a minha esposa fez, surgiu uma pergunta. E a pergunta era: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza da tua salvação?
E aí, eu fico imaginando num contexto geral da igreja. Num contexto geral da igreja do Senhor, não a igreja local. Você tem certeza da tua salvação? Nós vemos em Efésios 2:9 que a salvação é pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está consumado, tudo que havia necessidade de ser feito, Jesus fez. A única coisa que devemos fazer é nos colocar dentro disso. Só. O pecado, ele não tem poder de cancelar a tua salvação. O pecado, ele não tem poder de riscar o teu nome do livro da vida, que já está escrito. A única coisa que tem poder para riscar o teu nome do livro da vida é você rejeitar o que Jesus já fez. Se você rejeitar o que Jesus já fez, a grande obra de salvação que está no projeto eterno de Deus para a tua vida e para a minha vida, se você rejeitar a graça, se você rejeitar o perdão, se você rejeitar Jesus, aí estará cancelado. Então toda vez que você pecar, porque todos pecamos, João diz numa das suas cartas que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A diferença é que nós fomos alcançados e nós nos rendemos e nós nos entregamos a tão grande salvação que Jesus fez, a graça maravilhosa que Ele nos proporcionou. Nós nos entregamos a isso e seguimos a vida e seguimos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor e seguimos buscando a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a única diferença. Então, por isso, amado, se você não entende que tudo que o Senhor fez é o suficiente, passe a entender agora: nada mais que você faça vai mudar a tua situação, nada, a não ser que você rejeite a salvação. A minha intenção com isso é falar para você que você deve ter paz em Deus e deve valorizar o que Ele fez, que foi muito grande, e deve procurar a santificação, procurar a paz com todos. Mas não temas, crê somente. Amém? Último ensino de Jesus na cruz, o último ensino da cruz. Entregar tudo ao Senhor todos os dias é o maior segredo. Lucas capítulo 23, versículo 46. Ele já havia falado: Pai, está consumado. Ele já havia sofrido tudo o que ele precisava sofrer. Ele foi obediente até a morte de cruz. Tudo o que precisava ser feito, ele havia feito. E aí no último suspiro dele na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele chegou sem nada. Jesus, 100% homem, ele chegou sem nada ao mundo. No último segundo de vida terrena dele, ele só tinha uma peça de roupa, nada mais.
mas Ele cumpriu o propósito eterno pelo qual Ele veio. E nós, como que estamos preparados para chegar o dia em que cada um de nós vai olhar para o Pai e vai dizer: Pai, eu te entrego o meu Espírito. Porque cada um de nós vai chegar nesse momento. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 a 8, ele diz: é chegado o tempo da minha partida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele continua: já agora a coroa da justiça que está para mim guardada, o qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Se prepara, amado, para esse momento. Ame a vinda do Senhor. Eu acho tão lindo essa declaração de Paulo. Está preparada a coroa da vida, está preparado para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, mas lute o bom combate, corra a tua carreira, o teu propósito eterno. Corra a tua carreira, o teu propósito eterno. Lute o combate e guarde a fé. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, é uma luta que o Senhor já venceu para nós. Fica em pé, amado. É uma luta que precisamos lutar, mas é uma luta que o Senhor já venceu para nós. Fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. A promessa é muito grande, é muito maravilhosa. Ele nos ensina a perdoar, para que possamos desenvolver a salvação, a santificação. Vem dele. Se renda. Abra o teu coração, abra o teu entendimento, para que Ele ministre em você esse entendimento de perdoar. Agradeça ao Senhor, porque Ele se importa por todos os detalhes da nossa vida. Cada detalhe, aquele detalhe que você acha que Ele não se importa, Ele se importa. Tanto o bom quanto o ruim, Ele se importa. Ele nos ajuda a manter os olhos fixos na maravilhosa promessa dEle. Ele gera em nós sede da palavra, sede da oração. Ele nos ajuda a nos submeter a Ele e a correr do pecado. Ah, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por ter feito tudo por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter escrito, detalhado, desenhado cada segundo da nossa vida, cada segundo do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser tão amável, tão totalmente desejável. Obrigado por nos amar primeiro. Ah, Jesus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do Senhor. Venha nos ensinar, Espírito Santo. Venha nos ensinar a entregar tudo, todos os dias, ao Senhor, ao propósito eterno pelo qual fomos criados. Nos ajuda, Espírito Santo, nós somos fracos.
Nós somos pecadores e carecemos da Tua glória. Nós precisamos que Tu venha nos encher, venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos conduzir, venha dissipar a cortina de fumaça que tenta, Senhor, dissolver o nosso entendimento. Sim, Espírito Santo, enche a nossa vida, nos renova, enche a nossa vida. Ore ao Espírito Santo agora, amado. Ore ao Espírito Santo. Fale para Ele o quanto tu é pequeno, o quanto tu é carente dEle, o quanto você precisa dEle, o quanto você necessita que Ele te encha, e te encha, e te encha todos os dias. Busque a renovação hoje. Busque a renovação das tuas forças para mais uma milha. O entendimento de que você tem um valor imensurável dentro do projeto eterno de Deus. Entenda isso, amado. Entenda isso. O valor que você tem dentro do projeto. Cada um de nós é especial para o Senhor. Naquela cruz, o olhar dele procurava o teu olhar, amado. De tão pessoal que é o relacionamento que Ele quer ter contigo. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Aprenda isso na palavra dEle. Aprenda isso na oração, no tempo de oração. No tempo de relacionamento íntimo com Ele. E se renove, amado. Se renove a cada manhã. As misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Busque o renovo do Espírito a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo entendeu o propósito eterno que tem para a sua vida, que Deus tem para a sua vida? Prontos para vencer o mundo? Prontos para entender cada direcionamento do Senhor? Glória a Deus.